Olá, alunos! Vamos para mais uma aula de tecnologia e informação. Vamos falar sobre linguagem do computador. Bom, é um resumo, básico para que vocês possam entender como que o computador se comunica com nós humanos. De que forma que ele entende todas as nossas perguntas e responde todas as nossas perguntas certíssimas, sem erro. Então, vamos lá. Vou bem resumir, mas é simples. Computador é uma máquina e nós humanos falamos praticamente totalmente, em linguagens diferentes. Como que o computador consegue entender nossa língua falada, nossa língua que nós digitamos pelo que nós conhecemos do alfabeto? Enfim, ele é como se tivesse um tradutor. O computador ele se comunica através da linguagem binária, dos logaritmos. O que é uma linguagem binária? Linguagem binária são o zero e o número 1. São números divididos por 2. No computador só existe esses dois números como se fosse um alfabeto, o 0 e o 1. E como que ele consegue, no caso, transformar esses números em perguntas e respostas? Bom, como um tradutor, ele vai juntar, a quantidade de vezes que você solicita, aquele número para formar uma palavra, para dar sentido a alguma coisa. Mais ou menos antes, do computador, nós tínhamos o código de Morse que era usado nos telégrafos, que era um pontinho e um tracinho. Então, quando a gente dava assim uma batia, como se fosse bater numa mesa. Se você batesse forte, significava que era um ponto. Se você batesse mais leve, era um traço. Então, ficava nessa batedeira que a pessoa conseguia identificar a palavra. No computador, no caso, ele transforma isso em números, o 0 e o 1. Então, eu coloquei aqui uma definição do que é algoritmo. O que é algoritmo? Algoritmo é uma sequência, de tarefas, de costume para você chegar num objetivo. É uma sequência, um passo a passo, como se fosse um manual para você ligar ou desligar ou mexer em qualquer equipamento eletrônico, como se fosse uma rotina sua diária de você levantar, acordar, levantar, escovar os dentes, vestir a roupa, tomar banho. É uma sequência que chega a um objetivo. Eu coloquei embaixo aí um exemplo de chupar uma bala. Por quê? Porque você vai pegar a bala, retirar o papel, chupar a bala e depois jogar o papel no lixo. É uma rotina que traz um objetivo. Eu coloquei aqui uma imagem, de um processo do como que o computador mais ou menos ele entende, Ele vai, nos dados de entrada, vai é, receber aqueles dados, que nós estamos propondo para ele. Ele vai processar aqueles dados em números e vai dar uma resposta. No caso dos humanos, nós vamos escutar pelos nossos sensores, que é nossos ouvidos, nossa mente, nós vamos processar como vamos fazer aquilo para a gente poder ter o resultado. Aí tem um exemplo de uma pessoa escrevendo uma carta. Temos aqui, um computador e uma pessoa tentando dialogar, mas não tem um acordo porque não tem, não fala a mesma língua. Tem que ter como se fosse um tradutor. E então aqui tem o esquema, que nós somos humanos, para falar com o computador que é em sistema binário, tem que ter um tradutor que transforma isso em números hexadecimal para que nós humanos conseguimos ler, ler o que ele quer nos responder. Fica mais ou menos assim, a tela é uma tela de programação, quem faz esse tipo de coisa são os programadores, estudam para isso, são pessoas especializadas na informática, ciência da tecnologia, e todos esses números e letras, sinais têm um significado, é como se fosse um texto, como se fosse uma carta escrita, mas que só o computador entende, na linguagem dele. É como se fosse uma ordem para ele cumprir aquilo que está aqui.
Se tiver uma letra, um número, algo diferente, ele já vai dar como um erro, como uma informação inválida. Hoje, né, tá dizendo aí que é muito fácil programar os computadores, que é tudo automático, mas está sempre se modernizando, mas tem até uma ironia dizendo que a tecla liga e desliga continua sempre da mesma forma, né? E tem esse exemplo aí de número binário, que pode acontecer o que for, que vai ser sempre assim o comando para ele entender o que é desliga ou desliga. E aí está, né, o exemplo dos números. Eu coloquei aqui um exemplo do número binário, que como que nós transformamos o número binário em número decimal. Número binário são esse monte de número, né? 0, 1 e o número decimal aqui, o 61. Como que nós vamos transformar esse monte de número? Como eu sei que esse número, o que significa ele para mim como decimal? Então, eu coloquei aqui, né, as linhas, né, como uma escada para que vocês possam entender. Primeira coisa, primeiro passo, o número binário é sempre dividido por dois números, como eu falei, o 0 e o 1, só tem esses dois números, não tem um monte de número, é 0 e 1. E outra coisa que vocês têm que sempre lembrar, sempre começa com o número 0, sempre da direita para a esquerda, número 0. Então vamos lá, vamos transformar esse número. Coloquei em forma de escada, um embaixo do outro. 1, 0, 1, 1, 1, 1. Então vamos começar. O primeiro 1 da direita. 1 vezes 2, né? Porque 2 é o número binário, elevado a 0, porque o expoente 0, porque o expoente sempre vai começar com 0. Aí tem a sequência 1, 2, 3, 4, 5. Vamos somar aqui no final, né? O resultado, somar e vai dar 61. Então, o número binário de 61, o número decimal de, aliás, o número binário de 61 é 11101. E o número decimal desse número é o 61. Fazendo ao contrário, vamos lá. Vamos transformar o número decimal em número binário. Como que nós vamos fazer? Dividir sempre por 2, porque o número binário é 2 números. Então, vamos lá. 60 dividido por 2, 30, dividido por 2, 15, dividido por 2, 7, dividido por 2, 3, dividido por 2, 1. Tem os restos aqui, que deu 0, 0, 1, 1. Como que nós vamos colocar isso em número binário? Vamos começar sempre de baixo para cima, né? Do resultado final do resto, nós vamos colocando em ordem 1, 1, 1, 0, 0, como está aqui. Sempre nessa ordem, de baixo para cima, coloca os restantes, que vai sempre ser 1 ou 0. Então, isso é para a gente transformar o decimal em número binário. Então, essa é mais ou menos assim essa é a lógica, né, das contas, da conversão do número binário e do número decimal, e essa é a linguagem do computador. Espero que vocês tenham entendido, né, dessa explicação. Eu vou passar alguns exercícios para que vocês possam estar fazendo. Vamos se atentar, porque está acabando o segundo bimestre e nós temos que finalizar a nossa média. Espero que vocês tenham compreendido. Se não tiver, vocês podem me chamar no grupo, podem me ligar que eu vou estar disponível para estar ajudando. Ok? Bom estudo, obrigado para todos.